Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Ailton Gomes. Estou aqui nesta manhã, tirando esse tempo, esta oportunidade para compartilhar com você mais uma porção da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler 2 Reis, capítulo 4. Estarei lendo o versículo 1 e 2, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Esta mulher estava vivendo um tempo muito difícil em sua vida. Por que esta mulher estava vivendo um tempo difícil, um momento muito difícil? É muito simples, o próprio texto nos dá essa resposta. O marido tinha morrido. Tinha ficado algumas dívidas. E ela tinha então que pagar essas dívidas. Para quê? Para não perder os seus 2 filhos. O credor então veio e lhe fez uma proposta. Olha, eu levo os 2 filhos e a dívida fica paga. Olha a proposta deste credor diante de uma crise que aquela mulher estava vivendo, diante de um momento difícil de perda, havia perdido seu marido, tinha algumas dívidas que ela precisava quitar, que ela precisava pagar. Esse credor agora chega até ela e lhe faz uma proposta. Eu levo os seus 2 filhos e a dívida então fica paga. Ela não aceitou a proposta e foi atrás de uma solução, foi atrás de um milagre. O texto diz que ela procurou o profeta Eliseu, um homem de Deus, um representante de Deus na terra naquele momento. Aquela mulher então procura este homem para lhe ajudar, para lhe amparar, para lhe dar um direcionamento para solucionar então aquele problema. E quais são as lições que nós aprendemos com a atitude sábia desta mulher? Você já parou para pensar o que você, o que nós podemos aprender com a atitude sábia desta mulher? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que nos momentos mais difíceis da vida, que nós recebemos as propostas mais perigosas, inspirada pelo diabo. Olha a proposta no versículo 1. Eu levo os seus 2 filhos no lugar da dívida. Esta foi a proposta feita pelo credor. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que o diabo é como este credor. Não basta a morte do marido, esse momento de luto, esse momento de dor, de perda do seu marido que ela estava vivendo, ele quer levar os filhos também para viverem como escravos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui também é quais são as pessoas que vencem em tempos difíceis. Quais são as pessoas que triunfam em tempos de crise? Você já parou para pensar?
as pessoas que conseguem superar, as pessoas que conseguem vencer momentos difíceis, momentos de crise. Quais são essas pessoas? São aquelas que não abrem mão daquilo que o Senhor tem lhe dado. Ela não abriu mão dos filhos. Sabe por quê? Filhos são herança do Senhor. Filhos são presentes de Deus. Ou seja, ela não abriu mão daquilo que Deus lhe havia dado. O que é que Deus tem te dado? O que você tem como herança do Senhor? Ainda que você esteja vivendo um tempo difícil na sua vida, o que eu aprendo aqui é que nós não devemos abrir mão daquilo que Deus tem nos dado. Por isso, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu chamado, dos dons e talentos que Ele tem colocado na sua mão, que Ele tem confiado a você. Não abra mão de nada que Deus tem te dado. E não aceite negociar nada com o nosso inimigo, com o nosso adversário, com o diabo. Ainda que você esteja vivendo a crise mais intensa da sua vida, ainda que você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, não abra mão daquilo que Deus te deu. E creia no milagre de Deus. Creia que Deus pode realizar o impossível na sua vida, se você tão somente crer e correr atrás desse milagre, para não ter que negociar nada com Satanás. Essa mulher foi atrás do milagre. Sabe por quê? Simplesmente porque ela não abriu mão do que Deus havia lhe dado. Como ela foi atrás, creu, buscou, Deus então lhe concedeu um grande milagre. E então a sua dívida foi paga e seus filhos foram preservados. Queridos, ainda que você esteja vivendo um tempo difícil na sua família, ainda que você esteja vivendo um tempo difícil no seu trabalho, ou talvez por falta de um trabalho, ainda que você esteja vivendo um momento difícil nos seus estudos, ou talvez até mesmo na escola, ainda que você esteja vivendo um momento difícil nas suas finanças, na sua saúde, e propostas estão chegando para que você negocie o que é inegociável. E o que é inegociável? Por exemplo, família é inegociável e não tem preço. Filhos são inegociáveis e não tem preço. Casamento é inegociável e também não tem preço. Moral é inegociável e não tem preço. Integridade é inegociável e não tem preço. Então, diante de propostas do inimigo em tempos difíceis, em momentos difíceis, não negocie nada
do que Deus tem confiado a você. Não negocie nada do que Deus tem colocado nas tuas mãos para que você possa realizar. E apenas creia em Deus, confie em Deus e vai atrás da solução, do milagre de Deus na sua vida. E creia que Deus é poderoso para prover o seu milagre, para prover o milagre que você precisa para a sua vida, para a sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Creia na provisão de Deus, confiando, sem negociar nada, como fez essa mulher. Então, lições maravilhosas aprendemos aqui, que em tempos difíceis, em tempos de crise, propostas malignas chegam na nossa vida para negociarmos com o inimigo. Mas não negocie e creia que Deus irá prover o necessário. Creia no milagre de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família e que esta simples palavra possa servir de ânimo para que você deposite a sua fé e a sua confiança totalmente em Deus, totalmente no Senhor. Que Deus nos ajude e continue nos abençoando nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Amém? Deus abençoe.